Olá pessoal, você que nos acompanha em mais um vídeo, hoje mostrar para você uma dúvida muito comum aos internautas que chegam até o nosso canal no cultivo referente a zamioculca. Eu plantei uma zamioculca lá em casa, plantei no vaso, fiz ótima drenagem, fiz a furação no fundo do vaso, mas mesmo assim a minha zamioculca começou a derrubar alguns galhos. E ao ir avaliar, geralmente quando ela começa a derrubar alguns galhos desta forma, você vai avaliar, ela já está com aquelas batatas totalmente podres dentro da terra. Olha aí, ó. E isso se deve ao excesso de umidade, tá, pessoal? Então, isso está indicando que você fez talvez um plantio numa terra inadequada, não fez a devida mistura antes de fazer o plantio e está fazendo regas erradas. Você tem que tomar um cuidado muito grande na questão do excesso de umidade para esta planta. As zamioculcas é uma planta que é melhor você regar menos do que mais. Ela é uma planta que fica em ambiente sombreado e que não tolera excesso de umidade. Logo ela começa a apodrecer as suas batatas. E aí você tinha uma planta muito exuberante, geralmente ela vem num padrão muito bonito quando está lá no viveiro, quando vem do produtor. Olha, eu estou com esta muda aqui mesmo em meu viveiro para a venda, uma muda num pote relativamente pequeno em comparação ao tamanho da muda, mas que se aparenta muito vistosa, muito saudável. Ela até já vem nesses potes menores porque ela não é uma planta tão exigente na questão de um vaso muito grande. O enraizamento dela não é tão poderoso, ela tem essas batatas e algumas raízes em volta, porém não é uma planta com um enraizamento agressivo, por isso você pode até cultivá-la mesmo num pote pequeno, como este que vem do viveiro, sem problema nenhum. Mas você tem de ter o cuidado na preparação do vaso que vai estar recebendo esta muda, fazendo uma drenagem adequada. Eu estou fazendo um replantio desta daqui. Ontem eu fui entregar algumas mudas frutíferas para a cliente e ela veio com esta reclamação que é bem comum para quem é marinheiro de primeira viagem no cultivo da zamioculca. Olha aí, ó. 2 galhos da planta caída, até os mais bonitos, por sinal, foram os primeiros combalidos, e ela me perguntou, falou, a minha zamioculca está derrubando alguns galhos, é normal? Aí eu já orientei ela dizendo que provável que nós tínhamos um problema de excesso de umidade. E realmente, olha aí, ó, as batatas já estão apodrecendo, ainda não perdeu totalmente a rama da zamioculca, mas se demorasse mais um pouquinho para desmanchar o vaso, iria perder com certeza. Ó, esta daqui também foi bem comprometida. O podridão avança rapidamente sobre as batatas da planta e também o enraizamento, o que compromete todo a toceira da zamioculca. Ó, esta daqui está tentando uma rebrotação, isso se deve provavelmente à periodicidade que a pessoa faz a rega. Então talvez demorou alguns dias, a terra enxugou, a zamioculca conseguiu condições melhores, já começou a soltar alguns brotos aqui. E depois a pessoa rega de novo, o terreno que foi feito o plantio não é com uma drenagem adequada, talvez o vaso não tenha furos adequados, acumula água e volta a apodrecer novamente. Então nós vamos resgatar esta zamioculca para a nossa cliente e eu vou mostrar para você qual é a mistura que eu utilizo para fazer o plantio deste tipo de planta. Sempre que você vai utilizar plantas em vaso, é muito importante você utilizar a areia para evitar que
a terra utilizada venha a ficar compactada no vaso durante as regas. Eu utilizo um substrato também, pode ser um humus de minhoca, um substrato ou terra vegetal. Eu sempre prefiro o humus de minhoca, que tem mais matéria orgânica, já que vai servir de adubo para a planta. E neste caso da zamioculca eu ainda acrescento bastante pedacinhos de isopor no meio. E pode ser carvão também para churrasco. Você quebra o menor possível o isopor ou o carvão e faz a mistura da quantidade de 1 de terra normal, comum, por 2 de substrato, por 1 de areia. Desta forma você mistura bem, vai ficar assim, ó. Aqui já está misturado para fazer o plantio. O isopor vai evitar que a água se acumule no meio da terra ali durante as regas. Então você faz a rega, a areia não vai permitir que a terra fique compactada, formando um torrão, e o isopor vai permitir que a água passe livremente entre meio à terra para ir para a parte da drenagem do vaso. Olha aí, ó. Aqui já está pronto. Coloquei uma manta de bedinha aqui por baixo para evitar que a terra suje o piso da nossa cliente lá. E coloquei mais pedaços de isopor em cima da manta de bedim para fazer uma melhor drenagem. Desta forma que eu estou mostrando para vocês, aquela mistura ali com este tipo de drenagem no vaso, é exatamente a forma que eu utilizei para fazer o plantio desta zamioculca, que está plantada para uma outra cliente já faz alguns anos. Olha aí, ó, que coisa linda que está esta planta. Ela não tinha facilidade com plantas. Eu fiz o plantio desta forma, orientei ela a fazer rega uma vez a cada semana e ela teve sucesso no cultivo. Agora eu trouxe esta para cá para fazer um replantio num vaso maior já. Ó, brotos com muito viço, os mais antigos estão com saúde plena, então isto nos indica que nós temos uma zamioculca bem hidratada, porém sem excesso de umidade na terra do vaso. E isso é muito importante para você que deseja cultivar este tipo de plantas. É muito comum você fazer o plantio direto na terra, como esta daqui estava, ó. A cliente plantou na terra comum, pegou lá do quintal e fez o plantio. A drenagem do vaso não estava adequadamente feita e a terra muito argilosa, então esta terra acumula muita água. Daí, desta forma, aliado a uma falta de percepção da rega, ela acabou quase perdendo totalmente a muda de zamioculca dela. O importante ressaltar é que esta zamioculca aqui, pessoal, ela é daquela mini. Ó, a sua folha é bem mais miúda em relação a esta outra. O pessoal costuma cultivar esta variedade também. Até é comum, geralmente você adquire uma planta, daí sabe que tem outras plantas da mesma espécie, mais diferente de folhas, cores. O pessoal vai comprando toda a família. Ó, esta daqui é maior, aquela mini, e eu tenho uma da folha preta aqui também, ó, que está para entregar para cliente. Já foi feito o plantio há uns 2 meses e eu estou aguardando terminar a obra lá na casa da cliente para mim levar para ela já bem bonitona assim, ó. Já soltou muitos brotos, tem mais alguns saindo aqui, ó. Inclusive o interessante é que ela sai as folhas verdes, tem um tom escuro só nas pontinhas e depois fica preto. Ela é conhecida aí como zamioculca preta. A folha dela parece com as da zamioculca grande.
né? Deve ter também da pequena, eu ainda não conheço, mas provável que tenha também desta variedade da pequena na cor preta. Então não tem muito segredo, pessoal. Fez a mistura adequada, ó, com o isopor, com a areia para evitar a compactação da terra. Misturou 2 porções de um humus de minhoca com um substrato. Eu aconselho mais um humus de minhoca, porque, como eu disse, ele já vai trazer mais matéria orgânica e vai servir como adubo para a planta que vai habitar o vaso. Fazer o plantio aqui normal e cuidar nas regas. Então, você fazendo uma preparação do terreno mais adequada, fica mais fácil de você acertar o cultivo no cuidado com a rega, que aí ele não vai permitir um excesso de água acumulada ali. Ela precisa de uma umidade, tá, pessoal? Só não pode estar encharcado o terreno, que aí você vai ter este problema de as suas amiocuca começar a apodrecer e derrubar os galhos. E o pior é que os primeiros que vão são os que estão mais bonitos, mais formados. Eles ficam mais pesados um pouco. A hora que a batatinha aqui apodrece, ele já desmorona. Aí, ó, caiu os 2 galhos mais bonitos, mas felizmente ainda vai dar para recuperar a planta dela. Infelizmente não vai ficar com o mesmo visual já logo de início, mas daqui a alguns dias ela já vai estar com novas brotações, ó. Esse aqui pode ser replantado, vai conseguir ainda soltar novos brotos e perfilhar mais. Tem mais broto aqui também. Eu vou fazer o plantio e vou acompanhando a evolução e mostrando para você que nos acompanha aqui no nosso canal. E você, conta aí para nós como você costuma cultivar este tipo de plantas. Ela é uma planta de ambiente interno, gosta de uma ótima iluminação, porém não precisa de sol pleno. Por isso é uma planta muito comum que o pessoal costuma cultivar em salas, em áreas, em espaços que tem menos luminosidade, ela se desenvolve muito bem. Deixa o seu comentário aí no vídeo para que possamos ir trocando experiências e socializando no decorrer do nosso dia a dia como jardineiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.